Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Antes da gente chegar no grande evento, que foi a Revolução Francesa, a gente precisa entender um pouquinho o que levou a essa grande revolta que ocorreu na França no final do século XVIII. Então, primeiro a gente precisa entender um pouquinho essa sociedade. A sociedade francesa, nesse período, ela era marcada por uma grande desigualdade. Lembrando que a França era o país mais populoso da Europa nessa época, com cerca de 24 milhões de pessoas. Só que nessa grande sociedade muito populosa, existiam algumas poucas pessoas com privilégios e a grande maioria da população sem privilégio nenhum. Então, lembrando um pouquinho como funcionava a sociedade no período absolutista. A gente usa muito a pirâmide para falar um pouquinho sobre isso. Então, lá no topo, a gente tinha o rei, e ele, sem sombra de dúvidas, ele era considerado a pessoa mais importante do reino. Ele, durante muito tempo, muitos filósofos defendiam uma teoria que dizia que ele era o representante de Deus na Terra. Então, abaixo do rei, nós tínhamos dois grandes grupos. Primeiro, o clero, que eram as pessoas ligadas à Igreja Católica. E lembrando que nessa época a Igreja Católica ela era extremamente rica, porque ela acumulava terras, ela podia cobrar dízimos, ela cobrava impostos sobre casamentos, nascimentos, batismos. Então, qualquer rito religioso, qualquer questão ligada à Igreja Católica, eles cobravam taxas. Fora isso, eles foram acumulando ao longo de séculos as riquezas das pessoas que entravam para a igreja e acabavam morrendo, porque na Igreja Católica os sacerdotes eles não podem casar. Então, todas as suas heranças iam para a Igreja Católica. Então, o clero, a igreja, ela era extremamente rica e poderosa. Assim como também nessa sociedade existiam os nobres, que eram as pessoas próximas ao rei, que ou viviam bancados pela monarquia ou na exploração dos seus camponeses, que eram os nobres. Essa galera, tanto a Igreja Católica quanto os nobres, eles tinham um privilégio que vinha desde a época feudal, que era não precisar pagar impostos. Então, dizem que nessa época, mais ou menos 1 a 2% da população fazia parte desses dois grupos, clero e nobreza, enquanto todo o resto era composto por pessoas comuns, trabalhadores, camponeses, artesãos, as pessoas de uma forma geral, a burguesia. Então era uma sociedade extremamente desigual, onde um pequeno grupo tinha muitos privilégios, tinha acesso à riqueza, acesso à terra, enquanto a grande maioria da população ela era explorada. Então essa sociedade extremamente desigual vai ser um dos fatores que vai levar à Revolução Francesa. No final do século XVIII, a França passou por um período de grande seca. E por que isso vai impactar tanto a sociedade? Porque a sociedade ela era muito populosa. Com a grande seca, diminui-se a produção de alimentos. Toda vez que você tem um produto e ele diminui a sua quantidade no mercado, automaticamente o preço aumenta. Ou seja, as pessoas pobres, os camponeses, os trabalhadores, muitas vezes não tinham dinheiro para comprar alimentos para sobreviver. E isso, obviamente, leva à morte. Uma outra questão, que era muito importante nesse período. Quem tinha poder sobre as terras eram os nobres, em sua maioria. Ou seja, os camponeses eles estavam sempre à mercê da vontade dos donos de terra. Então, essa concentração de terra é sempre muito ruim para a população, porque poucos têm acesso a muita terra, a riqueza, enquanto a grande maioria da população ficava refém das suas vontades. Então, quando há esse período de seca que leva a uma diminuição da produção de alimentos, os produtos que antes eram baratos e que eles conseguiam comprar, pão, farinha, carnes, eles começam a ter um preço elevado. Se você tem um preço elevado e se você não tem dinheiro, você simplesmente não compra. A partir do momento que você deixa de comprar esses produtos, que você deixa de comer, obviamente as pessoas começam a adoecer e começam a morrer.
e a população não vê isso com bons olhos. Quando isso acontece, quando o governo vê que isso acontece, ele perde parte do seu dinheiro, porque ele vivia da cobrança de impostos, então ele começa a aumentar os impostos para poder ter dinheiro cada vez mais, até para se sustentar. E, obviamente, isso não vai agradar nem os camponeses e muito menos os burgueses. Então, galerinha, a aula vai ficando por aqui, porque o tema Revolução Francesa ele é muito grande e terão vários vídeos em que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Até a próxima aula, aguardo vocês.